Olá pessoal, tudo bem? Então eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui a respeito do que eu li e compreendi do Salmo 139. Antes de falar aqui o que eu meditei e quero compartilhar com vocês, quero dizer o seguinte, que o Salmo 139 é um salmo que na minha vida tem muita relevância. Foi um salmo que foi apresentado para mim principalmente no momento em que o meu pai faleceu. Foi interessante que eu recebi aqui visita de algumas irmãs, já tem muitos anos isso, gente, fica tranquilo. Mas eu recebi aqui na época a visita de algumas irmãs e que ela na hora me trouxe o Salmo 139 como uma reflexão, uma meditação, e eu pude naquele momento que eu estava um pouco mais sensível, prestar atenção naquele salmo, e aquele salmo me alimentou assim muito, me trouxe um alimento na alma para aquele momento muito importante. E desde então eu nunca mais parei de meditar nesse salmo. Sempre que eu me encontro em algum momento da vida, seja qual for, e que eu quero uma reflexão, eu quero uma intimidade com Deus, eu sempre elevo os meus pensamentos para esse salmo. Então eu convido você, se você tiver uma Bíblia na sua casa, ou mesmo pelo seu telefone, porque isso hoje em dia é uma coisa muito prática, faça uma consulta ao Salmo 139 e peça a Deus ali para te trazer revelação sobre esse salmo. Você vai ver como ele é uma bênção, uma bênção. Agora, eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Hoje não é um almoço, é um lanchinho da tarde. O tema, como eu falei, não sei se eu falei antes, o fogo arderá continuamente no altar. Então, vamos ler aqui o que o Senhor ministrou no meu coração. O fogo arderá continuamente no altar. Primeiro lugar, como que isso vai acontecer na vida do crente? O crente é responsável por colocar lenha na fornalha para que o fogo não se apague. Um exemplo prático é quando estamos fazendo churrasco e vamos vendo que a brasa está baixando e que o fogo está se apagando, o churrasqueiro ele é responsável por fazer o fogo pegar, ficar aceso. Então ele joga carvão, coloca álcool, mantém a chama acesa para que o churrasco ali não acabe, não pare, porque a brasa tá fria, tá se apagando. Então isso é um exemplo prático para a gente entender, tá? Sobre manter o fogo aceso. Na vida cristã não é diferente. Quando começamos, estamos cheios de fogo, queimando, incendiando e aquecendo quem está ao nosso redor. E para que essa chama, esse fogo, ele continue alto, é preciso ter uma vida de oração disciplinar. O disciplinado, quando vê que o seu calor está baixando, rapidamente ele corre para a oração, para a busca ao Senhor, e ali fica até a sua chama ficar alta. E isso é uma constância na vida do crente. Antes de eu dar continuidade aqui, eu quero dizer para você o seguinte: eu sempre uso a palavra crente. E algumas pessoas acham que a palavra crente é limitada a evangélico, a crente, crente de igreja. A palavra crente, ela deriva de todo aquele que crê. Então, se você crer em algo, você é um crente, ok? Vamos ter esse entendimento para a gente ter fluidez naquilo que a gente lê e medita. Se você é uma pessoa que crê que toca flauta, então você é um crente tocador de flauta.
Você crê? Você crê nisso? Então você é um crente. Para a gente poder ter assimilação das palavras e poder utilizar elas de forma prática na nossa vida. Continuando. O profeta Daniel, que é um profeta que é você vai encontrar o livro dele e relata história sobre a vida dele no Velho Testamento, na Bíblia. O profeta Daniel, ele foi um exemplo, pois ele orava 3 vezes ao dia sem cessar. E a questão não é quanto tempo de oração, mas orar. O profeta Daniel, ele encontrou como uma estratégia para ele a oração 3 vezes ao dia. Daniel era um homem constante de oração. Ele estava sempre em oração, porque a oração ela é uma conversa, ela é uma constância com o Senhor, com Deus. É uma apresentação direta entre o crente e Deus, certo? E Daniel, ele tinha várias formas de se comunicar com o Senhor, mas num dado momento, para ele, foi estratégico se colocar na presença de Deus, buscar a Deus 3 vezes ao dia. Daniel orava de manhã, de tarde e de noite para buscar a Deus. Isso aqui foi um propósito de Daniel. Outro momento a gente fala sobre isso. Mas é só para você tê-lo como exemplo, porque Daniel é um exemplo para mim. Nas minhas buscas espirituais, Daniel é um grande exemplo. Então, fica a dica. Bom, mas como eu falei, a questão não é o quanto tempo você fica ali orando, mas você orar. Existem pessoas que têm facilidade de ficar horas em adoração a Deus, orando ali com Ele, conversando, falando. Outras pessoas ficam aqui, orando em espírito, o dia inteiro. Tá lavando louça, tá conectado com o Senhor. Tá fazendo comida, tá conectado com o Senhor. Tá no seu trabalho e tá conectado com Deus. Cada um tem a sua forma. E tem pessoas que tiram um momento do seu dia e fazem ali o seu devocional, que pode ser 20 minutos, 15 minutos, mas tira um momento do seu dia e oferta a Deus. Entende? Oferta a Deus. Vamos lá. Quando não cumprimos com o nosso compromisso, aos poucos vamos nos afastando da presença de Deus, ficando frio, com pouca fé e até que temos fé nenhuma, né? E deixamos a vida nos levar. Isso acontece muito fácil nos dias de hoje. A gente se perde na nossa vida. A gente, quando não tem uma rotina, e eu te falo, na boa, cria uma rotina de oração, cria uma rotina, uma disciplina para buscar a Deus, para alimentar a sua fé diariamente. Porque quando você não faz isso, não, depois eu faço, daqui a pouco eu vou fazer, não orei hoje. Quando você percebe, porque as coisas não acontecem do dia para a noite, mas quando você percebe, você já está frio espiritualmente. Você não tá mais com aquele fogo, aquele calor, aquela busca, sabe? Você tá, não, beleza, eu tô aqui com Deus e tal. Só que isso é um engano, tá? Porque conforme a sua fé vai esfriando, significa que você vai se afastando, até que uma hora você não está na presença de Deus. Eu sinto muito, mas é uma realidade e eu preciso falar isso para você. Porque o que te conecta ao Senhor é a sua constância ali com Ele. Bom, e aí é ladeira abaixo e coisas acontecem na nossa vida e tudo que tá acontecendo ali na nossa vida vai ficando meio que sem rumo, a gente vai ficando sem entender por que certas coisas estão acontecendo na nossa vida. E isso é um dos motivos pelo qual potencializa o esfriamento da nossa fé. A gente está ali um tempo, né, com o Senhor, tirando para as nossas meditações, a gente tem uma vida de constância, né, com o sobrenatural de Deus e vai se passando. Só que chegou num momento em que quando você não tem essa constância,
você vai esfriando e você vai se afastando, e realmente as coisas vão acontecendo assim na nossa vida. Como eu falei, a ladeira abaixo, coisas vão acontecendo ruins e a gente não entende por quê, né? Mas é realmente pela falta da presença de Deus. No Salmo 139, o salmista nos ensina como manter a fé e a esperança e como devemos nos apresentar a Deus. Estratégia, tá? Então, é uma questão de interpretação de texto também. Quando você estiver lendo o Salmo 139, como eu já estou te dando a dica, você vai ter uma leitura mais eficaz. Então, ele começa dizendo assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras o meu pensamento. De início, o salmista faz aqui uma afirmação sobre Deus, de que ele é presente e constante na vida dele. O salmista já entra na presença de Deus declarando, afirmando: Senhor, tu és aquele que me sondas, que conhece os meus pensamentos e tudo o que acontece na minha vida, mesmo que eu antes perceba, o Senhor já percebeu. Então o salmista ele já entra na presença declarando o poderio de Deus na vida dele. Em seguida ele exalta, ele honra e adora ao Senhor. Bendiz o Senhor por todas as suas maravilhas para com ele. Às vezes estranhamos, que eu estou lendo aqui, não entendi minha letra. Às vezes entramos na presença do Senhor com o intuito só de pedir, seja o que for. E eu quero abrir um parênteses aqui, muito sério, fica ligado sobre isso que eu vou falar para você. O salmista aqui está nos dando uma orientação de como que a gente entra na presença do Senhor, como que a gente começa uma conversa com Deus, uma oração. Ele já está nos dando aqui uma dica. Só que a gente, por hábito e vida corriqueira, a gente tem o hábito de ficar pedindo. Existe um provérbio, eu agora não me lembro, mas depois eu posso botar no comentário aqui para vocês, mas existe um verso num provérbio que diz assim: a sanguessuga, ela tem 2 filhas, dá, e não se satisfaz. Então, a gente tem que entender que espiritualmente a gente é levado muito rápido na vida por diversas questões e a gente se habitua a ficar até mesmo na presença de Deus só pedindo, igual uma sanguessuga, me dá. Às vezes a gente nem precisa de determinada coisa, mas a gente tem o mau hábito de ficar pedindo. E isso é uma constituição espiritual maligna. Fique atento sobre isso, porque isso é uma constituição espiritual maligna que te leva à ruína, à derrota e a afogamento espiritual. E eu vou te falar por quê e vou te dar um exemplo. Às vezes você não está precisando de uma determinada coisa, mas você, por exemplo, um tênis. Você não está precisando de um tênis, você não está precisando de comida na sua casa, você não precisa de um carrinho de bebê, até porque você nem bebê tem em casa. Mas o espírito do me dá, ele é tão aflorado que a pessoa chega pra você e fala assim: aqui, fulano, quer esse tênis pra você? Ah, quero, me dá. Ah, fulano, eu tenho um carrinho de bebê aqui parado aqui na minha casa. Você quer? De repente você tem... Ah, me dá. Me dá porque eu conheço um fulano e às vezes aparece alguém, tô precisando, me dá. Você vai se tornando aos poucos um acumulador. Eu tenho uma certa experiência em ações sociais, aonde a gente chega em determinadas áreas. Eu vou me alongar aqui, não queria, mas eu preciso falar sobre isso. A gente chega em determinadas áreas onde as pessoas têm o hábito de tudo ganhar. E elas ganham coisas que elas não precisam. E aí, às vezes você... Por isso que eu dei o exemplo do carrinho de bebê. Às vezes você chega assim...
tem lá uma mulher que tem 2, 3 filhos, mas os filhos já tão grande, e aí ela já chega assim, o que você tem aí? O que você tem aí? Eu tô precisando desse carrinho de bebê. Mas você tem bebê? Você tá... Não tenho. Mas eu tô precisando. A minha colega ali tem, precisa, tá? Você percebe a minha gagueira? Isso é o que acontece. Porque a pessoa, ela fica tão alucinada em querer pegar aquilo que ela não precisa. E aí ela vai carregando aquilo para dentro da casa dela. Assim como as coisas consumidoras, compulsivas, assim são os espíritos malignos que também você vai entulhando na sua vida. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Aí quando você às vezes entra na sua casa ou entra no seu quarto, você tem tanta tralha, tanta coisa de que você não usa, que você poderia estar fazendo uma limpa, que no final o que você tem ali dentro é uma mulambagem. Então, meu amado, fique ligado nisso. Eu não deveria ter perdido meu tempo aqui, mas em outro momento a gente pode falar sobre isso e eu te ajudo. Vamos lá. Às vezes entramos na presença do Senhor com o intuito de só pedir. E esquecemos que Ele é um Pai. O Pai nosso. Pai nosso. O salmista continua a sua conversa com o Senhor. Agora, ele entra num momento de súplica. No verso 19, vai falar assim: tomar, ó Deus, desse cabo do perverso e apartai-vos de mim. Ele aqui, ele já está pedindo um livramento ao Senhor. Mas entenda que ele entra na presença de Deus com adoração, exaltando o nome do Senhor, declarando a santidade de Deus. E depois que ele entra nesse momento com o Senhor, é que ele vai apresentar a Deus as suas súplicas, as suas petições, as suas questões. Porque não é errado pedir, tá? A palavra de Deus nos ensina: pedir e dar-se-vos-á. Mas saibamos pedir com diligência, tá? E ele finaliza ainda com sentimento de adoração. Mesmo na súplica, ele ainda finaliza com um sentimento de adoração, pedindo que Deus sonde o seu coração, se há algum caminho mau, e o guie pelo caminho eterno. Quando lemos o Salmo 139, fica claro que é uma conversa entre alguém que tem intimidade com Deus, e no verso 1, ele afirma: tu me sondas e me conheces. E no verso 23, ele finaliza: ele pede a Deus que continue a sondar. Isso claramente corresponde a uma pessoa que coloca lenha no altar diariamente para queimar. O altar está aqui. O altar está aqui e o altar está aqui. E esses dois, mente e coração, eles precisam andar em equilíbrio. Uma pessoa que quer a presença do Senhor dia e noite na sua vida, o salmista cria uma relação de pai e filho. Uma pessoa que ele pode contar na alegria e na tristeza. Apresenta para nós um Deus que no silêncio fala. Mas isso só se dá pela constância na oração, na disciplina espiritual de buscar a Deus, de não deixar a brasa apagar, o fogo apagar, a relação ficar fria. E pediu para Deus todos os dias te sondar. Peça a Deus para todos os dias sondar você. Ainda que você saiba que Ele te sonda, peça que Ele continue te sondando. Vê se há algum caminho mau, onde eu estou contando história para boi dormir, o que eu burlei, onde eu pequei.
Me mostra, Senhor, e me guia pelo caminho da retidão. Amém? Fica com Deus.